TH Entrevista dessa semana traz um alerta sobre a necessidade de atenção aos fatores que podem desencadear a depressão. Para falar um pouco mais a respeito do assunto, converso com o psicólogo Bruno Freire, que vai explicar para a gente como é possível contornar a enfermidade. A depressão não tem idade, classe social e etnia. Adolescentes e adultos têm o dia a dia afetado por uma dor na alma, cujo diagnóstico pode demorar a ser feito e, infelizmente, em muitos casos, não é visto como uma doença, nem mesmo por aqueles que a têm. Bruno, seja bem-vindo ao TH Entrevista. Gratidão. Bruno, afinal, o que é a depressão e como identificá-la? Lucas, a depressão é uma psicopatologia, tá bom? Uma enfermidade da mente com sintomas orgânicos, né? E como identificar? A gente pode identificar por uma falta de interesse social do indivíduo, a dificuldade do indivíduo de sentir prazer nas coisas, a fome excessiva, né? A vontade de comer excessiva, na verdade, a inibição do apetite, a falta de energia sexual. O indivíduo ele perde todo o interesse sexual, o isolamento social, a irritabilidade social, entre outra série de sintomas que a gente pode identificar. Como identificar esses sintomas em um adolescente, por exemplo? Quando o adolescente começa a apresentar determinados sintomas, porque não são esses específicos, mas a gente pode ter também como ideação suicida, automutilação e entre outros aspectos da depressão que a gente pode visualizar melhor e pode acionar ajuda. Bruno, diferenciar tristeza e depressão e o respeito ao diagnóstico também pode auxiliar o paciente a superar a enfermidade. Como fazer essa diferença? Como saber o que é a tristeza e a depressão? A tristeza é algo que é inerente ao ser humano, né? Qual é o indivíduo que não fica triste? A depressão já é a magnitude disso, né? Então, a intensidade dessa tristeza, como por exemplo, tristeza pode ser um estado, né, que o indivíduo vai poder superar ou não naquele estado, naquele determinado momento. Porém, a depressão já é aquilo mais acentuado, né, que vai que pode até incapacitar o indivíduo de elaborar suas atividades, né? Bruno, quais são os fatores que podem desencadear a doença? A perda de algo extremamente significativo, né? Algo bem significativo para o indivíduo, que isso vai de acordo com a subjetividade do indivíduo, como, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda do ente querido, que pode incluir pai, mãe, irmão, entre outras coisas, né? Pode também desencadear a perda de atividades que ele também fazia no cotidiano, né? Que também é algo extremamente significativo, como, por exemplo, o indivíduo teve algum problema de saúde e isso incapacitou de fazer alguma atividade, isso pode sim gerar depressão. Bruno, é comum as pessoas acharem ou acreditarem que só quem pode desencadear a doença é quem se afastou da sociedade, é quem se trancou em casa, perdeu o ânimo por coisas comuns que faziam no dia a dia. Mas também existem essas pessoas que costumam todo dia estar executando suas atividades e podem estar com depressão. Sim, é muito comum, pois a depressão ainda precisa ser muito discutida, precisa ser bastante, as pessoas precisam bastante ter mais conhecimento acerca da causa, porque infelizmente o indivíduo, a gente não sabe o que ele está sentindo, não é só como ele se manifesta. As pessoas confundem a depressão, como foi falado antes, com a tristeza. E as pessoas precisam levar mais a sério essa patologia que pode gerar uma série de fatores, inclusive até a morte. Bruno, a gente pode estar conversando aqui, tem uma pessoa que está num ambiente, está sorrindo, está conversando, está socializando, mas de alguma maneira ela está depressiva. E tem como os amigos, os familiares identificar essa situação? A identificação do indivíduo pode ser através desse sintoma que a família começa a perceber, uma ansiedade, um sono agitado, o excesso de sono, a falta de sono, como eu falei antes, né, as ideações suicidas, entre outras coisas. Os familiares, as pessoas que estão próximas podem sim perceber isso e tentar ajudar a pessoa, né, da forma que puder e procurar sempre um psicólogo e um psiquiatra para atuarem juntos.
Existe medicação aliada a atividades físicas, meditação, por exemplo, que pode combater a depressão, mas qual seria o tratamento ideal? O ideal, o que é sine qua non no tratamento é sempre a psicoterapia e o tratamento medicamentoso, mas também como, por exemplo, uma alimentação regular, uma alimentação bacana, atividades físicas são de extrema importância, também é muito importante a regulação do sono, a modificação de hábitos também na vida, que podem sim ajudar o indivíduo. Também pode ser algumas atividades do indivíduo que ele possa fazer para dar uma melhoria na vida dele. Entre outras coisas também pode ser feita, né? Bruno, em 2018, a Organização Mundial da Saúde classificou a depressão como a primeira causa de adoecimento no mundo. Isso é um dado muito preocupante? Bastante, porque o índice de pessoas que estão desenvolvendo depressão está cada vez maior e, infelizmente, no dia a dia, né, a dificuldade que as pessoas têm de se olharem, de se cumprimentarem, de falarem com o outro mesmo, de saber como o outro está. Hoje em dia as coisas estão bastante mecânicas. Infelizmente, esse isolamento, cada pessoa está ficando numa ilha. Mas isso a gente pode reverter e espero que isso se reverta. Bruno, o nosso tempo é um pouco corrido, mas você tem algum questionamento ou alguma observação a fazer? Sim, que depressão é uma doença e as doenças existem para nos ensinar alguma coisa. O que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode aprender nas nossas relações interpessoais? Como é que a gente está lidando com as nossas questões? Será que a gente está procurando ajuda? Quem não precisa de ajuda também, né? Procurar um apoio, né? Procurar como é que a gente está vivenciando nossas relações interpessoais. Então, o que eu gostaria de deixar é que as doenças existem, sim, mas elas existem para nos ensinar alguma coisa. E o que é que a gente pode aprender com ela? O que é que a gente pode ter como um processo de cura dentro desse contexto? Bruno, obrigado pela participação no TH Entrevista dessa semana. O TH Entrevista falou de um assunto que é bastante sério. Crianças, adolescentes e adultos podem desencadear a doença. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, mais de 11 mil brasileiros estão com depressão atualmente.